Muitos pacientes que recebem indicação para utilizar finasterida têm a seguinte dúvida: doutor, a finasterida causa impotência sexual? Será que isso é verdade? Tem algum sentido essa colocação? Ou é apenas uma lenda urbana? Fica até o final do vídeo que essa dúvida vai ser devidamente esclarecida. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Kataoka, eu sou médico urologista, apresentador do Urologia em Pauta. E hoje vamos falar sobre essa medicação e os efeitos que ela pode causar. Bom, pessoal, essa é uma dúvida bastante comum no consultório e muitas vezes, por puro desconhecimento, os pacientes se sentem incomodados de utilizar essa medicação e, eventualmente, podem se privar dos benefícios que ela traz. E esse medo vem unicamente por conta da impotência sexual. Aos homens, não causa absolutamente nenhuma preocupação, quaisquer outros efeitos colaterais, náuseas, vômitos, dor de cabeça, nada disso. O problema é causar impotência. Mas e aí, doutor? Isso tem fundamento? Vamos entender como é que esse remédio funciona. Bom, a finasterida, ela pertence a um grupo de medicamentos chamados de inibidores da 5-alfa-redutase. O que é essa 5-alfa-redutase? Ela é uma enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona, que é um metabólito mais potente. A próstata, pessoal, é um órgão hormônio responsivo. Isso significa que a presença de hormônios, no caso aqui, os hormônios masculinos, são chamados androgênios. Uma vez na corrente sanguínea, ao entrar em contato com o tecido prostático, eles vão estimular esse tecido a se proliferar, levando ao crescimento prostático benigno. Na prática, é o que o seu médico vai chamar de HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Esse crescimento ele ocorre, via de regra, em faixas etárias mais avançadas. E não é somente pela ação dos androgênios, mas também por outros tipos de hormônios, além de mediadores inflamatórios, imunológicos. Mas, no caso em questão, o efeito terapêutico esperado ele se dará na ação sobre a via androgênica. A ideia aqui é que, ao bloquear a conversão da testosterona em um metabólito mais potente, eu vou diminuir a ação sobre o crescimento prostático. E a teoria, ela encontra um resultado na prática. De fato, essa ação resulta em efeito terapêutico positivo, refletindo-se em melhora clínica para o portador de HPB, tem melhora sintomática. Mas, assim como na vida, nem tudo são flores. Ou seja, essa medicação ela tem efeitos colaterais? Claro que sim, como qualquer outro tipo de medicação. Faça esse teste. Se você pega a bula de qualquer remédio, você vai ver que existem efeitos colaterais esperados. Mas o fato deles estarem escritos na bula não significa que necessariamente você vai sentir todos eles. Se assim fosse, ao tomar remédio, a gente ficaria mais doente do que saudável. Bom, o que acontece é que os efeitos colaterais descritos em bula eles foram observados durante as etapas de estudo clínico daquela medicação. Encontram uma expressão estatística, mas isso não significa que quem tomou a medicação teve tudo o que foi descrito. E, obviamente, isso também vale para a finasterida, que é a medicação que nós estamos tratando. Vamos aprender um pouco sobre a finasterida. Quem que não deve usar? Mulheres e crianças. Por quê? Que não faz absolutamente nenhum sentido para esses grupos. Segundo, quais os efeitos colaterais previstos? Mais habitual: reações alérgicas, inchaço da face, lábios, ou língua, ou garganta, dificuldade em engolir, dificuldades respiratórias, angioedema, erupções cutâneas, coceiras, nódulos sobre a pele, que é a urticária, e outros efeitos colaterais relatados em alguns homens são inchaço da mama, sensibilidade, palpitações, que é quando você sente o batimento cardíaco,
alterações no funcionamento do fígado, dor nos testículos, depressão, ansiedade. Então você vê que tem uma miríade de sintomas. Agora, sobre efeitos urológicos propriamente ditos. Bom, sobre estes, o que é que nós podemos dizer? De fato, o uso da finasterida ele pode precipitar disfunções de ordem sexual, como não conseguir ter uma ereção, que é a impotência, ter menos vontade de fazer sexo, ter problemas com a ejaculação, por exemplo, uma diminuição na quantidade de esperma liberada durante o ato sexual, mas essa diminuição na quantidade de sêmen não parece afetar a função sexual normal. Lembrando que esses efeitos secundários, que nós comentamos previamente, eles podem desaparecer depois de algum tempo, se continuar a tomar a finasterida 5 mg. E se não desaparecerem, eles geralmente regridem, depois de você parar de usar esse medicamento. Geralmente, ou seja, nem sempre eles regridem. Quer dizer, então eles podem continuar após cessar o uso da medicação? Podem continuar. Obviamente, quando isso acontece, talvez não seja só pela medicação. Bom, além da disfunção sexual, a finasterida pode estar associada à infertilidade masculina ou baixa qualidade do sêmen. Melhora na qualidade do sêmen relatada após a interrupção da medicação. Esse tópico aqui, pessoal, ele é muito importante para aqueles homens que fazem uso por conta de calvície. Peraí, doutor, então é verdade mesmo que a finasterida pode causar impotência? Sim, é verdade. E que mesmo parando de tomar, a impotência ela pode continuar? Também, pessoal, conforme está descrito na bula da própria medicação. Mas, doutor, como é que se permite utilizar uma medicação dessa natureza, então, se ela pode causar esse tipo de efeito colateral? Bom, pessoal, como foi dito anteriormente, o fato de estar descrito na bula do remédio não significa que todos os indivíduos que consumirem o medicamento terão esses efeitos. E quando a gente faz a análise de riscos e benefícios, observou-se que a medicação ela pode ser considerada segura e, por isso, ela é de venda livre. E para que fique muito claro, se você tem disfunção sexual, usa finasterida, é muito provável que o culpado por isso não seja somente a medicação, ou pelo menos não ela exclusivamente. Geralmente existem outras causas que justificam isso também. Por quê? Porque disfunção sexual é multifatorial. Temos fatores vasculares, hormonais, neurológicos, psicogênicos, entre outros que explicam a situação. Via de regra, não existe uma única causa, mas uma combinação de fatores. Medicação são apenas um deles. Então, meus amigos, como uma mensagem final, não tenha medo de usar essa medicação. Se o seu médico lhe prescrever, com toda certeza, ele interpretou que o benefício para você supera os riscos. E você, obviamente, no momento da consulta, esclareça suas dúvidas. Como regra geral, o urologista ele vai considerar essa medicação se ele julgar que você tem um perfil favorável para ela, ou seja, se é mais improvável que você sofra esse tipo de efeito colateral. Hoje a gente fica por aqui, eu agradeço imensamente a sua audiência. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de compartilhar, pois isso sempre ajuda a gente a crescer. Obrigado pela participação em mais uma edição do Urologia em Pauta. Um grande abraço.